Seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os destaques de hoje. Parece incomum, mas existem pessoas que não conseguem formar imagens na cabeça. Ficar irritado pode ser um sentimento até inevitável no nosso dia a dia, mas é bom tomar cuidado porque, em alguns casos, pode ser fatal. Mais da metade dos estudantes que ingressaram em uma faculdade no Brasil se arrependem da escolha profissional que fizeram. Se eu te pedir para imaginar uma floresta, como que ela seria? Talvez muitas árvores, folhas no chão, sons de pássaro e próximo de uma cachoeira. E se eu te contar que existem pessoas que não conseguem formar imagens na cabeça? Parece incomum, mas acredite, isso tem nome: a fantasia. Também conhecida como imaginação cega ou mente cega, a fantasia é uma condição em que as pessoas relatam que têm dificuldade ou não são capazes de produzir imagens mentais. Apesar de ser um tema ainda pouco estudado, esse fenômeno já havia sido descrito em 1880 por um psicólogo britânico. Não é uma doença ou um transtorno mental. Na maioria dos casos, é um fenômeno congênito, mas pode ser proveniente de uma consequência de lesão encefálica adquirida. É importante entender que a fantasia não traz sofrimento nem causa prejuízos à pessoa no dia a dia, e por isso tende a ser descoberta mais tardiamente, na adolescência ou no começo da vida adulta. As pessoas costumam viver uma vida normal, utilizando estratégias compensatórias como escrever e usar associações. Quem tem ou adquiriu essa condição costuma relatar ter menos sonhos com imagens e dificuldades com memórias autobiográficas, ou seja, recordações do que foi vivido, além de problema para reconhecer rostos, apesar de que esse relato nem sempre é confirmado por dados objetivos. Além disso, não se trata de uma regra. Existem pessoas com a fantasia que desempenham acima da média em testes de reconhecimento de faces. O diagnóstico é feito por meio da aplicação de um questionário sobre a formação de imagens mentais. O mais usado é o Vividness of Visual Imagery Questionnaire, desenvolvido em 1973. Por meio dele, as pessoas são solicitadas a imaginar determinadas cenas, por exemplo, uma praia à beira-mar num dia quente de verão, e julgar a vivacidade das imagens mentais por características específicas como a cor da água. Indivíduos com a fantasia geralmente assinalam as opções vago e obscuro ou nenhuma imagem mental é formada na minha mente, apenas sei que estou pensando nisso. Como os estudos sobre a fantasia ainda são poucos e recentes, não existe tratamento nem cura para a condição. Mas especialistas ressaltam que, como não são observados prejuízos advindos dela, não há nenhuma necessidade de tratamento ou preocupação com a condição. Depois do burnout, que é a exaustão mental provocada pelo ambiente de trabalho, uma nova condição tem ganhado destaque preocupado profissionais de saúde, o burn-on, que também envolve o trabalho, mas de forma diferente. Você sabe o que é burnout? Provavelmente sim, mas uma síndrome desenvolvida pelo excesso de trabalho que causa exaustão extrema, estresse, entre outros. Já quando falamos em burnout, temos uma surpresa. As pessoas que são constantemente elétricas e apaixonadas por seus trabalhos podem acabar prejudicando a saúde mental, gerando consequências como depressão, vícios e ansiedade. O estresse constante, sem pausas reais, podem ser a causa para esta síndrome. O termo burnout foi criado pelos psicólogos Timo Schiele e Bert Tewitt, da clínica em Kloster-Dietzen. As pessoas afetadas descrevem uma conexão muito forte e satisfatória com o trabalho, como uma superexcitação. Isso fez com que surgisse a descrição da síndrome de burnout. As pessoas afetadas possuem paixão pelo trabalho, mas o estresse constante gera tensões inicialmente.
Os sintomas são dores no pescoço, nas costas, dores na cabeça e bruxismo, o ato de ranger os dentes. A vida exaustiva no que chamamos de roda de hamster os leva ao desespero. Eles perdem a esperança de melhorar as condições, não conseguem mais se sentir felizes e questionam o sentido das coisas. Até hoje, nem o burnout ou o burnout foram definidos como doenças mentais autônomas, mesmo que os graves impactos à saúde sejam reconhecidos. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que o elevado consumo de alimentos ultraprocessados está relacionado à manifestação de sintomas depressivos. As análises revelaram um risco 42% maior para quadros dentro desse grupo, no qual os produtos são consumidos por quase 2/5 da dieta. Os especialistas da USP, que acompanham desde 2020 os padrões de alimentação da população brasileira, avaliaram os dados de quase 16 mil adultos que não tinham diagnóstico de depressão. Os voluntários informaram por meio de questionários online aplicados semestralmente os principais alimentos consumidos no dia anterior e seu estado de saúde. Com essa informação em mãos, foi possível dimensionar o papel dos ultraprocessados na dieta dessas pessoas. Em média, os alimentos altamente processados representam 20% do total de energia consumida diariamente pelo brasileiro. Dentro do grupo com a alimentação mais saudável, essa porcentagem média é de 7%, enquanto chega a quase 40% no grupo que mais recorre a esses produtos. Ultraprocessados são, em geral, feitos a partir de ingredientes baratos extraídos de alimentos in natura, que recebem aditivos como conservantes, saborizantes e aromatizantes. São, portanto, mais baratos, duráveis, convenientes para o consumo e apelativos ao paladar. Por isso mesmo, o grupo mais suscetível a esses produtos é aquele de renda e escolaridade mais baixas. Alimentos altamente processados são conhecidos pelo seu baixo valor nutricional. Geralmente são ricos em açúcares adicionais, sódios e gorduras, sendo essa uma das razões por trás do surgimento de problemas de saúde mental. Mas os cientistas desconfiavam que havia algo a mais. Por isso, os pesquisadores buscaram rodar outras análises estatísticas e observar se a relação entre os sintomas depressivos também existe para pessoas que fazem consumo conjunto de frutas, verduras e vegetais e grandes quantidades de ultraprocessados. As evidências mostraram, portanto, que as causas dos problemas psiquiátricos também podem estar nos aditivos químicos. Segundo os autores do estudo, essa relação pode estar relacionada com alterações da microbiota intestinal promovida por essas substâncias que, por sua vez, causam um desequilíbrio na própria absorção dos nutrientes. A solução para quem quer cuidar da saúde é cortar ao máximo o consumo desses produtos. Essa também é a recomendação do Ministério da Saúde. No sistema de classificação de alimentos do Guia Alimentar para a População Brasileira, são a 4ª categoria após alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes processados e alimentos apenas processados. No futuro, os pesquisadores esperam que os resultados ajudem o poder público no momento de desenhar e aprimorar as políticas públicas de saúde e alimentação. Qualquer residente no Brasil com mais de 18 anos pode se cadastrar no site da pesquisa para participar gratuitamente. Pode até parecer, mas não é. Existem alimentos que são vendidos como saudáveis, mas na verdade estão associados a uma série de problemas de saúde. Para saber se sim ou não, existem palavras-chave de composição que ajudam a matar essa dúvida. Na mesma proporção em que a tecnologia facilita nossa vida e otimiza nosso tempo em diversas áreas, as informações disponibilizadas se conflitam entre fatos, falsas verdades ou teorias que nem sempre condizem com a realidade dos fatos. Falando de alimentação, nem sempre é fácil discernir quais alimentos são realmente benéficos. Existem opções que parecem inofensivos, mas que escondem segredos prejudiciais à saúde. No caso, os ultraprocessados, sucos de frutas de caixinha, por exemplo, são frequentemente vistos como uma alternativa saudável aos refrigerantes. Mas não se deixe enganar. Se atente às informações das embalagens e veja as quantidades de açúcar, corantes e aromatizantes.
não são poucas. Por isso, opte por sucos naturais ou ainda melhor, coma frutas inteiras para obter todos os benefícios nutricionais sem os aditivos prejudiciais. Para facilitar o entendimento de quais alimentos fazem parte deste nicho de ultraprocessados, basta guardar algumas palavras-chave. Elas automaticamente estarão ligadas a aditivos prejudiciais: carboximetilcelulose, açúcar invertido, maltodextrina, frutose xarope de milho com alto teor de frutose. Se um produto contém ingredientes que você nunca usaria em sua própria cozinha, é provavelmente que seja ultraprocessado. Vale ressaltar que pesquisas recentes sobre alimentação saudável reforçam que optar por alimentos menos processados é a chave para uma dieta mais saudável. Então, escolha cereais com menos ingredientes, iogurtes naturais, pães simples e prepare suas próprias saladas frescas. Ao tomar decisões alimentares conscientes, você protege sua saúde a longo prazo e desfruta de uma dieta mais nutritiva e equilibrada. Pesquisadores do Colégio Americano de Cardiologia fizeram um alerta para as mulheres na menopausa, que muitas vezes não são avisadas sobre os riscos que surgem nessa fase. Há uma maior probabilidade de doenças do coração e, por isso, enfatizam a importância de fazer exames. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo enfatizaram a importância de reconhecer precocemente os sinais de doença cardíaca. Isso acontece fazendo rastreamento por meio de um exame chamado score de cálcio coronariano. Trata-se de uma tomografia computadorizada que detecta e quantifica calcificações presentes nas artérias coronárias, que são os vasos responsáveis pela irrigação sanguínea do coração. Quanto maior a quantidade de cálcio, maior o risco de infarto agudo do miocárdio. Agora, por que no climatério a mulher precisa se preocupar mais com o coração? A cardiologista Nina Azevedo explica. Isso é uma coisa pouco difundida, né? A saúde cardiovascular da mulher vem sendo estudada e mais aprofundada nos últimos anos, porque o coração da mulher não é igual ao do homem, tanto anatomicamente ali de constituição, tamanho de artéria, espessura de artéria, quanto em relação aos hormônios, né? Nós temos outros hormônios. Então, o estrogênio, que é um dos grandes hormônios aí que a gente acaba parando de produzir durante a menopausa, ele é um hormônio que traz uma vasodilatação, ele aumenta o tamanho, o calibre das nossas artérias. Isso faz com que o sangue flua mais facilmente e a gente tenha menos chances de desenvolver a hipertensão e as doenças cardiovasculares no período fértil. Quando a gente entra na menopausa, que esse hormônio para de ser produzido, a gente perde essa cardioproteção e, infelizmente, a gente fica mais propensa aí a desenvolver hipertensão e as outras doenças do coração. É isso, portanto, a recomendação é fazer visitas periódicas a um cardiologista, até mesmo antes do climatério, para manter a saúde do coração. Além disso, a cardiologista alerta para hábitos saudáveis de alimentação, de sono e, principalmente, a prática de atividades físicas, que são essenciais para um envelhecimento de qualidade, tanto para homens quanto para mulheres. Faz bem para a saúde do corpo e também da mente, principalmente nessa fase da pré-menopausa, quando as mulheres ainda enfrentam risco aumentado para um quadro de depressão, como mostrou uma outra pesquisa internacional. Para quem pensa que só seres humanos têm o conhecimento das plantas medicinais, se engana. A prova disso é um macaco orangotango que estava com um ferimento no rosto e tratou com uma planta medicinal escolhida por ele mesmo. O resultado? 5 dias depois, a ferida cicatrizou. O homem está longe de ser o único ser do planeta a conhecer os poderes medicinais das plantas. Na verdade, talvez ele tenha herdado esse conhecimento de seus ancestrais primatas. Até hoje, várias espécies já foram documentadas ingerindo plantas ou ainda usando insetos para tratar infecções parasitárias ou feridas. Mas nunca antes havia sido registrado um caso como o do orangotango racus. Os biólogos do Instituto Max Planck de Comportamento Animal da Alemanha e da Universidade Nacional da Indonésia estavam estudando orangotangos de Sumatra, uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Enquanto estavam no Parque Nacional de Gunung Luser,
onde vivem cerca de 150 desses primatas, repararam que Racus apresentava uma grande ferida embaixo de um dos olhos. A suspeita era que seria o resultado de uma briga com outro macho para defender seu território. No entanto, nos dias seguintes, o orangotango foi flagrado por diversas vezes mastigando e comendo as folhas de uma planta Fibraureia tinctoria. Além disso, o suco que restava era aplicado na ferida na face. Depois, Racus ainda colocava os restos da folha na lesão. Em apenas 5 dias, o ferimento estava fechado e cicatrizado, sem nenhum sinal de infecção, o que despertou a curiosidade dos biólogos sobre a capacidade dos animais conhecerem plantas medicinais. Esta e outras espécies de plantas encontradas nas florestas tropicais do Sudeste Asiático são conhecidas pelos seus efeitos analgésicos e antipiréticos e utilizados na medicina tradicional para tratar diversas doenças, como a malária. A análise de compostos químicos vegetais mostraram a presença de diversos componentes conhecidos por terem atividades antibacterianas, anti-inflamatórias, antifúngicas, antioxidantes e outras atividades biológicas relevantes para a cicatrização de feridas. Para os biólogos, como o orangotango não passou a folha em nenhuma outra parte do corpo, isso prova sua atitude era intencional para tratar o ferimento. Até onde sabemos, esse estudo é a primeira documentação sistemática do suposto tratamento ativo de feridas com uma substância vegetal biologicamente ativa em espécies não humanas. De 10 em 10 minutos, um aposentado é vítima de um golpe no Brasil. Um número que assusta, ainda mais quando alguém não fez um empréstimo consignado e quer devolver o dinheiro depositado na conta, mas não consegue e continua pagando as prestações. O levantamento foi feito com base nas reclamações feitas junto ao Procon, que é o órgão de defesa do consumidor, e mostra que esse tipo de golpe é muito frequente no Brasil. E os golpistas se aproveitam da fragilidade de pessoas idosas. O Procon tem recebido uma média de 75 mil queixas por ano por causa de crédito consignado. São cerca de 60 mil casos no país, o que dá uma vítima a cada 10 minutos. E esses casos incluem os empréstimos e também os cartões de crédito consignado. E segundo a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, as reclamações mais comuns são operações não solicitadas, principalmente os empréstimos, cobranças de taxas não previstas no contrato ou valores cobrados indevidamente para cancelamento do contrato. E nós conversamos com o seu Valdir. Ele é motorista de ônibus aposentado há 17 anos e foi vítima de um empréstimo consignado indevido. Eles jogaram os 5.411 na minha conta. Eu só fui perceber depois de umas 2 semanas, mais ou menos, que eu entrei na minha conta e vi aquele valor. Também não sabia o que era. Aí puxei o extrato, aí apareceu o banco C6. Aí eu tentei resolver, tentei devolver, eu guardei o dinheiro, tá guardado até hoje para me devolver. Mas já tem mais de 2 anos que eu tô brigando para isso. O que foi feito para resolver essa situação? Fiz o BO, entrei no Procon, mandei pro Banco Central. Aí que eles fizeram? Eles mandaram uma foto, que eu não sei onde eles arrumaram, uma foto antiga, uma assinatura que não tem nada a ver com a minha, um endereço que não é o número da minha casa. Até o momento, quais foram os prejuízos que o senhor tomou em relação ao ocorrido? Esse valor de 143 todo mês está caindo da minha aposentadoria. É o valor que está caindo. Viajar é bom, de avião é melhor ainda. Contudo, muitos problemas envolvendo companhias aéreas e os passageiros ainda seguem acontecendo. Desse modo, o Brasil é campeão em processos judiciais envolvendo essas duas parcelas. O setor aéreo brasileiro vive uma situação paradoxal, ou seja, é meio incoerente. Por um lado, existe uma enorme queixa dos consumidores em relação aos serviços prestados pelas empresas. Entre os mais reclamados estão os atrasos, cancelamentos, voos lotados e dificuldades de conseguir reembolso.
Essas condições levam, de certo modo, as pessoas à justiça contra as companhias aéreas e transformaram o Brasil em um campeão mundial da judicialização. Por outro lado, o setor diz que esses excessos de processos prejudicam a operação das empresas, encarece as passagens, reduz a malha aérea e afasta novos competidores que, na mentalidade das empresas, poderiam forçar uma melhora nos serviços. De acordo com a Associação Internacional de Transportes Aéreos, com base nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil, o custo dos processos movidos por passageiros supera R$1 bilhão por ano. Apesar do setor ter muitos problemas e o serviço deixar a desejar aos consumidores, os números brasileiros são bem acima da média mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2019, uma ação foi movida para cada 1.200.000 passageiros transportados. No mesmo período, a proporção no Brasil foi muito maior, de uma ação para cada 227 passageiros. Esse levantamento se precaveu e considerou dados das 3 principais companhias aéreas que operam entre Brasil e Estados Unidos. Essa discrepância também se repete quando se compara o mercado brasileiro com outros países da América Latina. Um outro ponto importante de ser ressaltado é a interpretação do que é realmente dano moral, já que a grande maioria dos processos contra as companhias são por esse motivo. Alguns especialistas entendem que o excesso de judicialização no setor aéreo se dá pela interpretação da justiça de dano moral sem comprovação. Neste caso, os valores aumentam muito. Mas, aparentemente, esses números estão em queda. Os dados da Fundação Procon de São Paulo mostram que no primeiro trimestre deste ano foram registradas 2.134 queixas contra o setor aéreo, um volume quase 4% menor em relação a igual período do ano passado e 1/4 do que foi no primeiro trimestre de 2022. Em um consenso, ambos os lados entendem que têm compromissos a serem firmados e que é preciso melhorar o ambiente regulatório para reduzir o custo da judicialização. Ficar irritado durante o corre-corre do dia a dia de cada um é uma situação cada vez mais comum. Mas é bom tomar cuidado. Explodir e botar tudo para fora nem sempre é um bom remédio. Em alguns casos, pode até matar. Você já ouviu falar que a raiva mata? Sim, isso realmente pode acontecer. Um estudo publicado nesta semana no Journal of the American Heart Association propõe que passar raiva pode causar disfunções imediatas nos vasos sanguíneos, aumentando a vulnerabilidade de infarto e acidente vascular cerebral. No estudo, os investigadores analisaram se a raiva, tristeza e ansiedade podem ter um impacto contrário na função dos vasos sanguíneos, em comparação com uma emoção neutra. Os 280 participantes foram aleatoriamente movidos para uma das 4 tarefas emocionais durante 8 minutos. Relembrar uma memória pessoal que os deixou irritados, outra que os tenha deixado com ansiedade, ler uma série de frases deprimentes que tragam tristeza ou contar repetidamente até 100 para induzir um estado emocionalmente neutro. As medições foram feitas em vários momentos no início do estudo e em 4 momentos diferentes após vivenciar a tarefa atribuída. Os resultados mostraram que as atividades que relembravam eventos passados que causavam raiva levaram a um prejuízo na dilatação dos vasos sanguíneos de 0 a 40 minutos após a tarefa. A deficiência não estava mais presente após esse tempo, mas, em contrapartida, não houve alterações estatisticamente significativas nos revestimentos dos vasos sanguíneos dos participantes em nenhum momento após vivenciar as tarefas emocionais de ansiedade e tristeza.
Em abril, durante o encontro anual do Colégio Americano de Cardiologia, a Universidade Federal de Goiás apresentou resultados de um estudo com 100 pessoas, indicando que o contato com mensagens via WhatsApp, trazendo perdão e sentimentos de alegria, ajudavam a reduzir a pressão em pacientes hipertensos. Também seguindo essa linha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou um núcleo para debater as relações entre saúde cardiovascular e a saúde mental, reforçando ainda mais a importância do cuidado com o corpo e a alma. Ele já foi físico, digital e agora pode ser até facial. Mais da metade dos times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro aderiram aos ingressos por reconhecimento facial. Além da praticidade, ele traz mais segurança para quem o comprou. O reconhecimento facial chegou há pouco tempo nos estádios brasileiros, mas já foi fortemente disseminado. Depois dos bons resultados alcançados pelos pioneiros Goiás e Palmeiras, o recurso foi aderido por Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cuiabá, Flamengo, Grêmio, Internacional, Vasco e Vitória. Os ingressos por meio de reconhecimento facial têm uma série de pontos positivos, como, por exemplo, a agilidade, segurança e combate ao cambismo. Mais do que isso, ter tal tecnologia à disposição será uma obrigação legal em breve, conforme determinado pela nova Lei Geral do Esporte. A partir de 2025, estádios com capacidade para mais de 200 mil pessoas terão de implementar o reconhecimento facial para receber jogos. No Rio, o Maracanã já está equipado com a tecnologia, mas apenas o Flamengo iniciou a implementação, que envolve o cadastro prévio da biometria facial dos torcedores. O Fluminense, que também usa o estádio, ainda não deu início ao plano. No Rio Grande do Sul, a dupla Grenal também se movimentou para atender a nova demanda. No Allianz Parque, estádio do Palmeiras, a utilidade do sistema foi além de identificar infrações cometidas dentro do estádio. Entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, o reconhecimento facial do estádio identificou 48 procurados pela Justiça, das quais 39 foram presas ao tentarem acessar a arena. Isso ocorre porque a biometria facial é conectada a uma base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Cada vez que um ingresso é comprado e vinculado a um cadastro, o serviço cruza dados com órgãos públicos. A plataforma identifica se o torcedor tem mandados de busca ou boletins de ocorrência em aberto e está com CPF ativo, por exemplo. Com essa tecnologia sendo implementada em cada vez mais ambientes, entretanto, os debates sobre os seus riscos também surgem. A biometria facial pode levar a falsos positivos, e são dados extremamente sigilosos que podem ser vazados ou roubados, por exemplo. Ainda assim, os benefícios são muitos e a tendência é que o serviço se popularize com rapidez nos estádios. Um hábito antigo sempre foi relacionado ao sexo feminino, mas com o passar do tempo, os homens também começaram a cuidar da beleza. Um novo estudo demonstrou que 72% do público masculino no Brasil disseram que tem dado à estética uma maior atenção. O mercado brasileiro de beleza e cosméticos é um dos maiores do mundo, e isso é provado a partir de um levantamento que mostra que o Brasil ocupa a segunda posição no ranking dos países que mais lançam produtos estéticos. Além disso, o setor corresponde por 4% do PIB nacional. Dessa forma, o que antes era voltado única e exclusivamente ao público feminino, agora chama cada vez mais a atenção dos homens. Foi o que mostrou a segunda edição do estudo Cosmetology, realizada pelo Grupo Croma,
ao qual 72% dos homens brasileiros declaram cuidar da beleza e que esse hábito, em suas palavras, não é apenas coisa de mulher. Esse número chamou a atenção dos pesquisadores, já que em 2018, quando foi feito o primeiro estudo do tipo, o número de homens que declaravam cuidar da beleza era de apenas 34%, um salto imenso para apenas 6 anos de diferença entre o primeiro e o segundo estudo. Os especialistas dizem que esses números revelam uma maior aceitação deste público com questões que antes eram consideradas tabus ou pertencentes apenas ao universo feminino. Esse número alto se tornou agora um fato importante que revela uma transformação de padrões comportamentais e na relação dos homens com marcas do segmento. Além disso, os homens entrevistados afirmaram que usar cosméticos não afeta a sua masculinidade. Entre os produtos mais procurados pelos homens estão perfumes e colônias, seguidos pelo autocuidado com cabelos e interesse em barbearias que fazem mais do que apenas cortar o cabelo e dar aquela ajustada na barba. Sendo assim, por conta do estudo, foi possível analisar também que, atualmente, os homens se sentem mais confortáveis em cuidar da aparência para se apresentarem melhor no ambiente corporativo ou casual. É importante lembrar que este é um assunto que domina cada vez mais o debate acerca dos cuidados estéticos. E é claro, muitos ainda não conseguem compreender a execução dessas práticas pelo público masculino. Vale ressaltar que o mais importante nisso tudo, seja você homem ou mulher, é se sentir bem e feliz. Sejam poucas ofertas de emprego ou baixos salários, o mercado acaba levando muitos profissionais a se arrependerem das escolhas. Mais da metade dos estudantes que ingressam em uma universidade no Brasil acabam desistindo no meio do caminho ou trocam de curso durante a graduação. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com base no Censo da Educação Superior, cerca de 56% dos estudantes desistem da escolha inicial que fizeram pela não identificação com o curso, dificuldades financeiras ou até mesmo a necessidade de mudar o turno. Já um outro dado, publicado pela ZipRecruiter, identificou quais são os cursos cujos formandos mais se arrependem de suas escolhas profissionais. Um cenário que une dois aspectos de um mesmo problema. Além da desistência e mudança de curso, muitos alunos que conseguem se formar se arrependem da escolha feita após a conclusão da graduação. A ZipRecruiter questionou mais de 1.500 pessoas formadas que estavam procurando emprego sobre os cursos de graduação que haviam concluído e conseguiu identificar um número significativo de profissionais arrependidos pela escolha profissional. 2 fatores foram determinantes para essa identificação que causam maior arrependimento entre os recém-formados. O primeiro é a baixa remuneração. E o segundo, a escassez de boas oportunidades de trabalho. Nesse contexto, 44% dos entrevistados totais afirmaram que, se pudessem voltar no tempo, teriam escolhido outro curso universitário para seguir. Confira agora quais são os cursos com maior índice de arrependimento. Jornalismo, uma área que enfrenta desafios significativos devido à digitalização e, consequentemente, cortes de emprego em veículos tradicionais e a um mercado saturado, pressionando os salários para baixo. Sociologia. Os formandos muitas vezes encontram um mercado de trabalho limitado fora da academia e da pesquisa, onde as posições são altamente competitivas e, em muitos casos, mal remuneradas. Artes liberais e estudos gerais. Programas dessa área oferecem uma formação ampla, mas frequentemente criticada pela falta de foco em habilidades técnicas específicas demandadas pelo mercado de trabalho. Comunicações.
Graduados enfrentam um mercado competitivo, com muitos buscando posições em marketing, relações públicas e mídia. A variabilidade nos salários é alta, mas muitos acabam em cargos de entrada com baixa remuneração. Educação. Especialmente os profissionais em início de carreira, muitas vezes lidam com salários baixos, turmas lotadas e falta de recursos, que dão sensação de desvalorização. Gestão e pesquisa de marketing. Embora existam oportunidades nesta área, a competição é acirrada e nem sempre os cargos disponíveis oferecem a remuneração ou o crescimento esperado. Isso pode resultar em descontentamento entre os graduados. Assistência médica clínica. Apesar da demanda em algumas áreas da saúde, muitos profissionais enfrentam longas horas de trabalho, estresse elevado e, em algumas especialidades, salários iniciais mais baixos do que esperavam. Ciência política e governo. Graduados podem encontrar um mercado de trabalho restrito, com melhores oportunidades muitas vezes concentradas em capitais ou regiões específicas. Além disso, a busca por cargos públicos competitivos ou posições em ONGs pode não resultar em remunerações mais altas. Biologia. Embora exista um amplo interesse por esta área, muitos biólogos enfrentam um mercado de trabalho saturado e a necessidade de qualificações adicionais, como pós-graduação, para cargos bem remunerados, o que pode levar a frustrações. Língua e literatura inglesa. Graduados nessa área muitas vezes têm uma paixão pela leitura, escrita e crítica literária, mas podem se deparar com um mercado de trabalho limitado para essas habilidades fora do ensino e da pesquisa acadêmica, o que pode resultar em empregos com remuneração abaixo do esperado. Se você se formou em alguma área com baixas oportunidades de trabalho e salários, a primeira recomendação é considerar a requalificação ou aprimoramento de suas habilidades. Dados de uma empresa de estatística dos Estados Unidos mostram que certas indústrias, como tecnologia da informação, saúde e engenharia, não apenas apresentam maior crescimento de empregos, mas também salários acima da média. Investir em cursos de especialização, certificações ou até mesmo uma pós-graduação em áreas com alta demanda pode aumentar significativamente suas chances no mercado de trabalho e potencial de ganhos a médio prazo, além de ser um diferencial competitivo. É primavera na Holanda e as temperaturas no país europeu acima de 20 graus não impedem que muitas pessoas visitem as pistas artificiais de esqui à medida que o esporte ganha popularidade nos arredores de Haia. Mesmo com temperaturas acima de 20 graus e um verão europeu que se aproxima, os holandeses se agasalham para aproveitar as pistas artificiais de esqui. Dentro do armazém chamado Snow World, no oeste da Holanda, os termômetros chegam a 6 graus negativos e crianças brincam na rampa de neve como se estivessem nos Alpes. Mas muitas delas provavelmente nunca viram uma montanha, pois vivem em um dos países mais planos do mundo, com o pico mais alto de 322 metros. Anualmente, 1,1 milhão de holandeses tiram férias de inverno e cerca de 3,8 milhões deles visitam nossos sites por ano para obter informações sobre áreas de esqui. Portanto, 1 em cada 5 holandeses está interessado em esportes de inverno. 1 milhão vai para a neve anualmente. Os holandeses são conhecidos por produzirem famosos patinadores de velocidade, mas também são grandes fãs do esqui, apesar da escassez de pistas naturais. Nenhum outro país possui tantos centros de esqui cobertos por pessoa. De acordo com a Federação Real Holandesa de Esqui, existem 7 instalações para 18 milhões de habitantes e eles têm como objetivo tornar o esqui um esporte de ponta. Mas, enquanto isso não acontece, a maioria dos visitantes vai ao mundo da neve para relaxar. Bem, comparado com esquiar nas montanhas, fica um pouco chato depois de 2 horas, mas fica a 20 minutos do lugar onde moramos, então é uma boa oportunidade. Eu esquio principalmente para minha saúde mental. Chego aqui, vou esquiar e me sinto muito relaxada. É como se eu estivesse praticando meditação.
Mas a visitante acha um pouco bizarro esquiar em ambientes fechados, em uma época em que os holofotes estão voltados para o esporte por seu impacto no clima. O porta-voz da Federação Real Holandesa de Esqui afirma que a Snow World trabalha com sustentabilidade, principalmente ao tentar tornar todas as suas atividades neutras em carbono. Mas afirma que o galpão é uma geladeira gigante e que faz 20 graus lá fora. E o programa Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!